Para nos dar a conhecer o futuro da inteligência artificial, junta-se agora a nós Daniela Braga, PhD, Founder and CEO at Defined AI, perita do Fórum Económico Mundial, que estará presente via online para nos dar a honra da sua apresentação. Bom dia a todos, ligo-vos de Washington DC, é um bocadinho cedo aqui hoje, e vou passar um PowerPoint que aviso já que está com um bocadinho de delay, portanto peço desde já desculpa se ouvirem ou se ouvirem o delay. Vamos então começar a falar sobre o futuro ou sobre o presente da inteligência artificial, porque o futuro já chegou, estamos aqui. Conseguem? Já estamos bem, não estamos? Na apresentação? Eu não tenho feedback, imagino que sim. Vou passar isto para o modo de... Muito bem, então vamos começar. E aqui vai. Olá a todas e todos. Já estão todos sentados? Confortáveis? Pois muito bem. Então vamos a isso. Eu sou o Avatar 2.0 da Daniela Braga. A versão sintética em português de Portugal neste caso. Sim, eu sou bastante formal por aqui, mas porque esta foi a configuração escolhida. Acreditem, eu também posso ter uma versão mais descontraída e informal. Eu também posso ser fluente em vários idiomas. A minha versão em inglês americano tem sido um sucesso noutras apresentações. Foi construída a partir de poderosos algoritmos de inteligência artificial. A Daniela Braga da vida real passou mais de 2 horas a falar num estúdio profissional de gravação. Depois foi a tecnologia que entrou em ação. Processamento de linguagem natural e aprendizagem automática deram-me vida. O engraçado é que a Daniela Braga nunca leu este texto que estou aqui a falar. É verdade? É tudo fruto da inteligência artificial. Eu também posso substituí-la em qualquer contexto. Posso até ter uma versão de Avatar 3D. Mas não vou dar mais spoilers. Quem vai falar mais sobre inteligência artificial é a Daniela Braga, que está aqui no palco. A Daniela Braga da vida real. A Daniela Braga em carne e osso. Muito obrigada e até à próxima. Muito bem, este é o que se chama, essa nova tecnologia que se chama um deepfake, e é o meu deepfake, consentido e aprovado, o que não é o caso ultimamente em muitos, por exemplo, com o Zelensky este ano, a aparecer com um deepfake a render-se, e isto é um dos exemplos das maravilhas e dos riscos da inteligência artificial. Eu queria, portanto, vamos passar diretamente ao assunto, falar um bocadinho sobre o contexto mundial e também responder à pergunta do Dr. Paulo Portas: a inteligência artificial já é equivalente à inteligência humana ou não? E que, na minha opinião, com o advento dos Large Language Models e dos modelos generativos, eu sou da opinião que passamos a barreira do Narrow AI para o General AI, que é precisamente aquela barreira em que os sistemas estão ao nível da inteligência humana. E vou passar a explicar. Mas antes disso, falar um pouquinho sobre a Define AI, a empresa que eu criei em 2015, a partir de Seattle, fundada entre Portugal portanto, fundada nos Estados Unidos, com operações e R&D em Portugal, com um financiamento de 81 milhões até à data, e a continuar a crescer, sobretudo nesta onda atual em que estamos, em que os sistemas cada vez mais precisam de mais dados. Estamos a falar de 3 trilhões de parâmetros em que os modelos GPT-4, por exemplo, estão a ser treinados, o que significam muitos GPUs, muitos dados, nunca antes vistos na história da humanidade. Só para explicar também o que fazemos, nós somos uma empresa de dados. Nós somos essa empresa que fornece dados
eticamente colecionados às empresas que estão a construir os grandes modelos de inteligência artificial no mundo. Temos o maior marketplace de dados do mundo, um bocadinho como eu costumo dizer, nós somos a Netflix para os dados na inteligência artificial. Continuamos, fazemos uma parte também de coleção customizada, coleção de dados customizada, precisamente quando os modelos não têm dados e é preciso fazer aquilo que se chama o scaffolding, que é preencher os buracos nos modelos com dados simulados. E temos o terceiro produto, que é um produto com muito relevo para a área de retalho, que é a inteligência conversacional artificial. Já vamos falar também. Os nossos clientes são as grandes corporações americanas, essencialmente. Porquê americanas? Porque inteligência artificial a este nível de investimento acontece, sobretudo, entre os Estados Unidos e a China. O resto do mundo, como eu costumo dizer, não constrói, compra inteligência artificial, o que é um risco também para a independência tecnológica de muitos países, e eu defendo isso muitas vezes, mas isto também explica o nosso mercado e a razão da criação da minha empresa há 8 anos e cada vez mais relevante no mundo de hoje. Falar um bocadinho agora porque é que estamos num hype ou não estamos num hype. Se víssemos, de verdade, a inteligência artificial não é nova. Andamos desde os anos 50 a construir modelos de inteligência artificial. O que é novo e que houve aqui realmente um shift foi em novembro do ano passado, quando a OpenAI trouxe finalmente modelos tão poderosos de geração de texto, voz, imagem, vídeo, música e código, e isso é a definição de Generative AI, é a geração de conteúdos nunca antes vistos, portanto, é a geração sintética de dados, de conteúdos nunca antes vistos, e que de facto disparou em termos de landscape, de panorama nas empresas mundiais, e os infographics têm crescido desde então exponencialmente. A nossa parte do mercado é aquela que realmente se foca nos construtores de AI, mas existe todo um ecossistema, desde MLOps, de infraestrutura, de cloud, que de facto de integrações e aplicações que também fazem parte do ecossistema. Esta área de inteligência artificial e sobretudo a inteligência generativa, a parte generativa, prevê-se que atinja em 2030 15,7 trilhões no GDP global, no PIB global, o que de facto estamos perante a revolução equivalente à internet no ano 2000. Nunca mais o mundo será o mesmo e não há nenhuma empresa que não tenha que adotar esta skill, seja ela comprada, ou seja ela integrada, ou seja ela construída. Este relatório da Stanford, do Index Report, eu acho que é um relatório que toda a gente deve acompanhar. Fala de algumas tendências que eu vou aqui resumir. Primeiro, e esta é uma mudança significativa em relação ao ano passado, a inovação na indústria ultrapassou a inovação académica. Porque porque a OpenAI não vem da academia, mas em geral vemos a inovação a acontecer na indústria mais do que nunca na área de inteligência artificial, também explicada pelos 92 bilhões de investimento, sobretudo no setor da indústria,
até o ano passado nos Estados Unidos. O novo, o novo cientista agora é um inteligente, chamamos-lhe AI now, é que este novo cientista, quer seja um companheiro virtual ou um auxiliador de código ou um gerador de conteúdo para marketing ou para vídeo, é agora uma ferramenta, são ferramentas que temos que passar a utilizar no nosso dia a dia, para acompanhar os tempos. A demanda de, de skills à volta da AI já era alta, disparou tanto que neste momento vemos, saiu uma notícia há pouco tempo, salários entre 500 milhões e 900 milhões anuais nos Estados Unidos, comparados com os anteriores 200 milhões, 300 milhões por ano. Eu sei que em Portugal isto é muito dinheiro, mas de facto também nos Estados Unidos mostra a corrida a este tipo de talento e a raridade do talento face à demanda. Outra tendência é a legislação. Nunca se viu tanto buzz à volta da legislação, em todos, quer do lado da Europa. Claro, a Europa começou com o AI Act, os Estados Unidos seguiram-se com a AI Bill of Rights, no final do ano passado, e de facto agora o Senado convoca mais e mais CEOs de empresas a fazerem AI, a fazerem de facto, terem um impacto social muito grande, a dar opiniões e a comprometer-se em relação aos riscos da inteligência artificial. E mais, finalmente, relacionado com isso, o número de incidentes e que os mídia publicam em termos de riscos e de incidentes na inteligência artificial tem vindo a aumentar. Como quase todas as semanas há um incidente, quase todas as semanas há um, um processo judicial contra uma empresa. De facto, nunca se viu tanta atenção a esta matéria. Parte generativa, como eu expliquei, a parte generativa não é uma área da inteligência artificial é um ramo da inteligência artificial que trata de criação de conteúdos nunca antes vistos. E nós sabemos que dos 120 zettabytes de dados que a humanidade produz este ano, cada ano aumenta em termos de footprint digital na internet, 10% dos dados vão ser gerados sinteticamente em 2025. Este mercado continua a crescer em termos de área generativa e, de facto, nunca se viu avaliações de empresas tão altas historicamente. A parte de inteligência artificial sempre foi historicamente alta em termos de avaliação, mas agora, bem, a OpenAI já ultrapassou os 20 bilhões, mas quase todas as semanas há seed rounds, portanto, early stage companies a receberem 100 milhões logo à cabeça, sem produto e sem revenue. Vemos a Databricks a ser investida também todas as semanas e com uma avaliação de 49 bilhões, com o investimento da Amazon e da Nvidia. Enfim, há quem diga que estamos num hype, mas de facto as avaliações falam por si. Claro que a área de conteúdos de audiovisuais é a área mais investida e a parte também mas vemos também muito na área de texto e nas interfaces de voz, como é que vamos passar a discutir. Conversational AI é a tal interação por voz com um bot. O bot inicial que viram na minha apresentação tem só uma parte, não permite interagir, permite, por exemplo, é uma tecnologia com integração audiovisual que permite, por exemplo, escalar conteúdos de marketing, aulas académicas, e até falar os mesmos conteúdos em várias línguas.
Algumas tecnologias interessantes que estão muito na moda são, claro, as tecnologias criadas pelo OpenAI, Whisper na parte de reconhecimento de voz, o Valley na parte de síntese de voz. Valley é Microsoft investindo na OpenAI, na realidade é um produto do OpenAI. Character AI, que foi também é mais uma empresa que recebeu 150 milhões de fundo inicial por uma das firmas mais respeitadas no Silicon Valley. Portanto, isto explica um bocadinho. E o Character AI é, de facto, o end-to-end do Conversational AI, em que há interação de voz e resposta da máquina por voz com um avatar visual. Mais questões. Porquê que a parte de Conversational AI é interessante na área de retalho? Porque, de facto, é uma forma de automatizar a interação entre o consumidor e o serviço, seja ele público ou privado. E isso está muito provado que, como sabemos, os chatbots até à data tinham muito má reputação de não acertarem, não acertarem as respostas. Com esta tecnologia de Transformers, de GPT, de facto, abriu-se todo um caminho em que a conversação é mais natural, apesar de ter aquilo que se chama um prompt engineering na conversa, e há já cursos a ensinarem a dialogar com estes sistemas, mas a conversação passa a ser turn by turn, portanto, a conversa segue de uma maneira mais natural como a conversa humana. E claro que isto, em termos de números, estamos a falar de 98% de sales enabled, porque os bots não dormem, não se cansam e podem, de facto, responder em 24/7 em qualquer horário, substituindo muitas vezes os escritórios físicos e resolvendo os problemas que se chamam de level 1 em termos de customer care. Um exemplo, a nossa agenda do PRR, liderada por nós, do Accelerate AI, tem esse propósito, precisamente, desenvolver um sistema conversacional para o português, mas também para esta interação com os serviços públicos e privados. Há vários outros serviços, não há tanta customização ao nível daquilo que eu chamo as línguas digitalmente menos bem servidas. E o português, apesar de ser uma das línguas mais faladas do mundo, não é uma língua com presença digital com a mesma força, obviamente, que o inglês ou o chinês. Podem ver já um exemplo desta aplicação no Portugal, no site da AMA, é para navegação e setup da chave móvel digital com um avatar já integrado que não se cansa e que responde em português e por voz às perguntas dos cidadãos. Mais casos interessantes ao nível do retalho. Claro, vou só chamar a atenção para a parte de personalização de produtos, que não é generativa. É quando, por exemplo, a Amazon nos recomenda produtos relacionados com as nossas compras, relacionados com o nosso perfil demográfico, etc. Isso não é necessariamente generativo, mas é a inteligência artificial. Recomendações, portanto, personalizações ao nosso perfil, recomendações de produtos, uma coisa que se chama Dynamic Pricing, que a Uber utiliza muito, que é, por exemplo, em picos de tráfego, o preço sobe e o cidadão paga, e isso é realmente nem sempre legal em todos os países, mas é também um modelo de inteligência artificial.
A parte, uma coisa que eu acho fantástica é nas in-stores, portanto, na experiência na loja, o cashless checkout, portanto, não haver cartões envolvidos e não haver caixas, pessoas na caixa a funcionar. E a outra questão é mesmo a in-store shopping assistant. Portanto, haver um avatar, seja ele em 3D ou num quiosque, a ajudar o consumidor a navegar a loja, a navegar o shopping center. São tudo aplicações que já existem e que em Portugal também já se começam a ver mais e mais. Outros exemplos. Temos outras formas. A Starbucks já usa algoritmos, mais uma vez, para sugerir recomendações aos clientes de produtos. Essa questão das recomendações é muito normal já no mundo do retalho. Outras questões, outros exemplos são a utilização de robôs autónomos nas warehouses para precisamente verificar o stock e o preenchimento de produtos nas prateleiras, a otimização da logística, que também não é generativa necessariamente, mas é perceber a cadeia de transmissão do produto de A a B e perceber eficiências onde perceber as horas de chegada do produto de A a B para precisamente resolver eficiências e a questão de colocar uma peça de mobiliário, por exemplo, dentro do espaço da casa, que devem ter visto já em aplicações como produtos da Amazon e outros produtos. A IKEA faz o mesmo, em que posiciona com as dimensões, retira as dimensões da sala e posiciona o produto na sala. Isto são tudo experiências de inteligência artificial muito, muito interessantes ao nível da experiência. Mais tendências. Vou dar alguns exemplos sobre empresas que estão realmente a ficar virais em termos de ferramentas de apoio a estratégias de marketing até. A HeyGen é uma empresa que permite gerar vídeos a partir de texto. A Adobe Firefly também faz o mesmo, vídeos. A Adobe faz de texto para imagem e de texto para vídeo, mas no caso da HeyGen ainda permite ter uma produção de marketing muito profissional, sem custos muito altos de contratar toda uma produção fazer um vídeo publicitário e até traduzi-lo em várias línguas, sem ter que se gravar, como viram no meu avatar inicial, em estúdio, o script original na língua original. Este é um processo que se chama voice morphing e que retira as características acústicas de uma voz para outra noutra língua. Isto são inovações muito interessantes. A outra, claro, é o GPT. Nós próprios, na Defined, já usamos GPTs ou Lamas, nós usamos os modelos de Large Language Models neste momento, existem uns 100 ou 200, portanto, e com vários tipos é toda outra aula sobre isso, mas essencialmente para aumentar conteúdos de marketing e para aumentar os nossos dados, transformar os nossos dados em dados sintéticos, que permitem, de facto, num múltiplo exponencial em qualquer língua. Eu não queria queria terminar a apresentação com a questão da parte ética na inteligência artificial. Como eu disse inicialmente, esta parte está na crista da onda também. São alguns exemplos de artigos nas últimas semanas, desde Washington Post chamar a atenção para
que se passa behind the scenes na produção de dados na inteligência artificial e as digital sweatshops, como se chamam, que é basicamente a produção de dados e o processamento de dados em países de terceiro mundo, sobretudo o processamento de dados de primeiro mundo, até de dados do governo americano, em países de terceiro mundo, o que não pode, o que não é permitido, e pagando pessoas a menos de $1 por dia. São tudo áreas em que nós na Define nos batemos desde o início e que somos contra esse tipo de abordagem. Um artigo que eu também publiquei no meu LinkedIn sobre a parte de algorithmic bias, aquilo que se chama, portanto, a parte de estereotipar os modelos de inteligência artificial, trazerem os estereótipos que os dados em que são construídos trazem. Recomendo vivamente essa leitura. Há muitos casos, nós somos uma das empresas que na vanguarda desta área e precisamente a ajudar os clientes a preencher os gaps que têm nos modelos ao nível do bias de género, de raça, demográfico, de idade, etc. E, claro, a última, que é o Senado a convocar os CEOs para fazerem uma espécie de compromisso em que vão olhar para a área do risco e da responsabilidade mais seriamente. Isto são algumas das guidelines que eu costumo dizer: a inteligência artificial começa nos dados, assim como a inteligência humana começa na escola. Se a escola a escola e a sociedade e a cultura que lhe forem ensinados traz problemas de raiz de estereótipos e preconceitos, também a mesma coisa vai ser transparecida nos modelos. Nós estamos a lançar o nosso manifesto, que vai sair ou esta semana ou na próxima, por favor, estejam atentos. Temos os nossos clientes estão finalmente, as grandes corporações americanas estão finalmente a ficar preocupadas com este assunto e a tomar atenção a este assunto. Isto é muito mais do que ter dados consentidos, ter dados encriptados, ter dados privados, anonimizados, conduzir auditorias regulares aos suppliers de dados. É muito mais que isso, mas começa nestas áreas mais tangíveis. E eu defendo uma certificação internacional, seguida de uma regulação, que a regulação dá uma guideline, mas não dá o enforcing. É preciso realmente haver uma terceira parte a avaliar este tipo de condutas e tudo começa nos dados. Muito obrigada e continuação de uma boa conferência.